Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema planejamento. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário, porque esta lição, meus jovens e minhas jovens, adivinha? Ela tá muito top. Como eu disse, terça-feira tem como tema planejamento. Olha, uma coisa que nós podemos olhar para a Bíblia e afirmar com toda certeza é que Deus planejou tudo. Planejamento se iniciou com Deus. Tanto que se você olhar para a forma que Deus cria o mundo, do primeiro ao sexto dia, você consegue entender um planejamento e o porquê que Ele cria cada coisa no seu dia. Recomendo que você leia Gênesis capítulo 1 e faça essa associação, percebendo o paralelismo entre o primeiro dia e o quarto dia, o segundo dia e o quinto dia, o terceiro dia e o sexto dia. Você vai perceber que primeiro Deus criou o habitat, depois ele cria, no primeiro dia ele cria o habitat, no quarto dia ele cria o animal. No segundo dia, quinto dia, terceiro dia, sexto dia. Ou seja, Deus tinha um planejamento. Ele não criou as coisas aleatórias. Até porque se ele tivesse criado o homem no primeiro dia, ele não teria animais, ele não teria o que comer, não teria onde ficar, porque não teria mais nada. Então, existe um planejamento, uma ordem lógica para a criação de Deus. Então vai lá, lê lá Gênesis capítulo 1 e faça essa associação que você vai perceber que é muito interessante. Uma outra coisa que nós podemos perceber, uma outra forma que nós podemos perceber o planejamento de Deus é no momento que ele tira a nação de Israel do poder do Egito. Porque ele tira a nação de Israel do poder do Egito através de Moisés, seu servo Moisés, e ele está conduzindo a nação para uma terra que mana leite e mel. Ou seja, Deus já havia planejado, na verdade esse planejamento estava até antes, quando Deus chama Abraão para sair da terra de Ur dos Caldeus para esta terra. E essa terra ela é entregue para os descendentes, no caso ali para Josué, e os descendentes desse povo que saiu do Egito, porque esse povo infelizmente se rebelou contra Deus e não entrou na terra prometida. Só que percebe que Deus ele tem todo um planejamento, e o interessante é que parece que o ser humano ele gosta de usar o plano B de Deus. Já parou para perceber? Porque Deus tem um plano ideal, então Deus tem um plano A. Só que o ser humano vive fugindo e vive fazendo Deus usar o plano B. Deus não vai se desesperar devido a situações. Um exemplo também onde mostra esta calma de Deus é quando Jesus está ali, ele faz o sermão e tem muitas pessoas para alimentar e ele só tem 5 pães e 2 peixes. E ele falou assim, calma, traz aqui que vocês vão alimentar essas pessoas, podem ficar sossegados. Ele agradece a Deus e ele consegue alimentar todos com 5 pães e 2 peixes. Ou seja, Deus não se desespera perante as situações. Por quê? Porque Deus tem um planejamento. Deus ele é tão meticuloso, ele é tão organizado que mesmo criando um mundo perfeito, ele sabia que poderia existir a possibilidade do pecado surgir no planeta Terra. Então, desta forma, ele cria um plano da salvação para que, se o ser humano caísse em pecado, tivesse uma forma de resgatar a humanidade caída. E este plano envolve Cristo Jesus para resgatar cada um de nós, porque, infelizmente, Adão e Eva optaram por cair em pecado, optaram por fazer esse distanciamento, este abismo entre a humanidade e Deus. Então, quando nós podemos olhar para Deus, e nós pegamos aqui a Bíblia e olhamos de Gênesis e Apocalipse, nós percebemos este plano da salvação ocorrendo, acontecendo, aonde Deus sempre faz algum plano para chegar o momento onde a humanidade possa finalmente voltar a Ele e viver eternamente ao teu lado. Então, nós olhamos este mundo perfeito, o ser humano caindo em pecado, Deus tentando diversas vezes com profetas, com o seu próprio Filho, resgatar a humanidade para que a humanidade possa voltar ao plano A, ao plano original de Deus. E é tão maravilhoso isso, pensar que Deus ele é perfeito. Então o plano dele é perfeito, o planejamento dele é perfeito. Tanto que Ellen White escreve no livro Patriarcas e Profetas, lá na página 20, o seguinte,
Depois que a terra, com sua abundante vida animal e vegetal, for trazida à existência, o homem, a obra coroadora do Criador e aquele para quem a linda terra tinha sido preparada, foi introduzido naquele cenário. Ou seja, ela reforça aquilo que eu falei para vocês de Gênesis capítulo 1, esta ordem cronológica e lógica da criação de Deus, o plano de Deus. E o mais interessante é que quando você olha o passo a passo da humanidade pecaminosa e as ações de Deus para converter o coração, existe o mesmo planejamento. Você pode olhar assim, nossa, mas quando Deus tira a nação de Israel lá do Egito, ele parece meio rude, ele parece meio bravo, mas era necessário. Assim como um pai é meio bravo, é meio rude com uma criança pequena, porque essa criança ainda não tem discernimento correto das coisas, Deus precisava agir desta forma com a nação de Israel, porque ela voltou a ser um bebê na fé. Ela havia ficado 400 anos tendo contato com a cultura e com os deuses egípcios. Ela tinha então totalmente se esquecido do Deus de Israel. Então foi necessário, e todas as coisas foram necessárias para Cristo vir, para Cristo morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos ser salvos. Todo este planejamento de Deus é maravilhoso. E o mais interessante é que este planejamento não se encerra com a volta de Cristo vindo para morrer por nós. Tanto que o próprio Cristo tem uma promessa maravilhosíssima que está relatada lá em João capítulo 14. Aqui vou ler para vocês do verso 1 ao verso 4. Aqui Cristo diz assim, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Ou seja, Jesus falou assim, Deus ele planejou tanto esse plano da salvação, que ele tem lugar para cada um de nós, e Cristo está nesse momento preparando o lugar para que eu e você possamos morar com Ele. E quando tiver tudo organizado, Cristo vai voltar para buscar nós e para que nós possamos ficar com Ele por toda e toda eternidade. E tudo isso se dá por dois motivos. Porque nós temos um Deus organizado. Nosso Deus, ele é um Deus de organização. E também ele é um Deus de amor. Um Deus que se importa. Um Deus que foca todas as suas ações para nos salvar. Ele nos criou por amor. Ele morreu por amor. E ele vai voltar por amor. E é neste momento, eu convido você a curvar a sua fronte e conversar com este Deus de amor, esse Deus de misericórdia, neste momento. Oremos. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pelo estudo desta semana e pelo estudo de hoje, onde nós entendemos que o Senhor é um Deus de organização, que o Senhor é um Deus que tem planejamento, Pai, que todas as suas ações são feitas para nos salvar, Pai, e que o sábado está em total relação disso, pois o sábado é uma celebração, Pai, de quando nós podemos nos lembrar que o Senhor vai vir nos resgatar no tempo de crise, Pai, momento que o Senhor é uma promessa do Senhor viva, lembrete semanal, o nosso post-it da semana, para lembrarmos que o Senhor morreu para nos salvar, Pai, e o Senhor também nos criou por amor. Peço, Pai, que o Senhor continue nos ajudando, nos auxiliando nessa nossa caminhada rumo às nações celestiais, porque nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós temos coisas que estão prejudicando talvez essa nossa empreitada, porque às vezes nós escolhemos o caminho B, Pai, e o Senhor tem que ter um novo plano para nos resgatar. Desculpe por isso, Pai, mas nós somos falhos e pecadores, mas o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor não desiste de nós nunca e por isso nós agradecemos de todo o nosso coração, Pai. Peço que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo na Tua palavra, na Tua verdade, no Teu Espírito, Pai, para que possamos continuar evoluindo, continuar crescendo em graça, até Cristo voltar em poder e grande glória e nos levar para morar junto com o Senhor por toda e toda a eternidade. E é no nome de Cristo Jesus,
que eu peço e agradeço. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal de oração, para você se inscrever num canal de qualidade, um canal onde nós conversamos sobre a lição dos jovens. Então vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa seu like para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força para nós e também para o YouTube compreender que esse vídeo aqui é muito bom e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando ali no botãozinho de compartilhar. Também faça parte dos nossos grupos do Telegram e do WhatsApp. Lá nós conversamos bastante sobre a lição dos jovens, nós temos conteúdos exclusivos. Os links para os grupos estão aqui na descrição do vídeo. E clica aqui nessa playlist da lição dos jovens com mais conteúdo espiritual para a tua vida. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!